Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Vamos falar de Vasco. Dia bom, né? Depois da classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana. O Vasco ontem venceu o Melgar por 3-0 em São Januário, sem dificuldade, e garantiu a segunda colocação do grupo, né? Indo para os playoffs. O Vasco vai enfrentar uma equipe vinda da Copa Libertadores, né? Um dos terceiros colocados aí da Copa Libertadores. A gente vai até ver aqui os possíveis, né, adversários do Vasco nessa próxima fase da Copa Sul-Americana. Bom, a gente vai falar também sobre uma vitória que o Vasco consegue na FIFA, né, em relação ao Transferban. O Vasco consegue reverter essa situação. E vamos falar também aqui, aliás, vamos ouvir Felipe Coutinho, Jair, sobre a partida de ontem. Jair, inclusive, falando sobre a sua permanência, né? Dizendo que tá pronto para ficar, que quer trabalhar com o Fernando Diniz. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos começar falando de Copa Sul-Americana, né? Porque ontem o Vasco venceu o Melgar por 3-0 em São Januário, gols de Ryan, Paulo Henrique e Verratti, e garantiu a sua classificação para a segunda fase, né, da Copa Sul-Americana, para os playoffs. Lembrando que na Copa Sul-Americana apenas o primeiro passa direto, né? O segundo joga uma espécie de repescagem com quem vem da Copa Libertadores, com quem fica em terceiro na fase de grupos da Libertadores. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Quem deve ser o possível adversário do Vasco na Copa Sul-Americana. Se tudo terminasse do jeito que está neste momento, né? Do jeito que está agora, o Vasco pegaria a LDU. Seria Vasco e LDU na próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas, como ainda tem hoje uma rodada de Libertadores, né? E uma rodada de Copa Sul-Americana, a última rodada se complementa, né? Temos jogos hoje das duas competições, isso deve mudar. O Vasco ainda pode continuar pegando a LDU, mas como tem muitos jogos hoje, a tendência é que nesse momento, né? Aliás, que no fim do dia de hoje, o adversário mude. Neste momento, os terceiros colocados da Libertadores são os seguintes, ó. Laú, a Universidade de Chile, né, que perdeu ontem para o Botafogo, LDU, Independiente Del Valle, Bahia, Bucaramanga, Bulu-Bulu, Alianza Lima e Sporting Cristal. Esses são os terceiros colocados da Copa Libertadores. A possibilidade é muito grande do Vasco pegar a Universidade de Chile. Se tudo ocorrer da forma como a gente imagina, né, dos favoritos vencendo os jogos hoje, o Vasco deve pegar a Universidade de Chile na próxima fase. Mas, enfim, tudo pode acontecer, a gente só vai ter a certeza mesmo depois do encerramento, né, da rodada de hoje. Mas, né, nesse momento, está mais ali para a Universidade de Chile ou LDU. Vamos aguardar o encerramento da rodada, mas deve ser por aí. E os dois adversários são bem difíceis, né? Tanto a LDU como a Universidade de Chile são duas equipes muito tradicionais, né? Que com toda certeza dariam muito trabalho aí para o Vasco nessa segunda fase. O Vasco, inclusive, já foi eliminado de Copa Sul-Americana por essas duas equipes. Em 2011, o Vasco é eliminado na semifinal pela Laú. A Laú depois se sagra campeã. E o Vasco foi eliminado pela LDU também em 2018. O Vasco vem da Libertadores, pega a LDU na Copa Sul-Americana e acaba eliminado, perde 2-0 lá na ida. E no jogo da volta em São Januário, o Vasco vence apenas por 1-0. Bom, vamos aguardar, né? Amanhã, ou aliás, hoje no fim do dia, a gente já conhece o adversário do Vasco. E ontem, depois da vitória, Felipe Coutinho, que fez uma boa partida, falou, né? Ele falou sobre a importância do jogo de ontem, a importância de vencer, falou sobre esse início de trabalho com o Fernando Diniz e também falou sobre a sua renovação. Afinal de contas, o contrato do Coutinho está chegando ao fim nesse meio do ano. Confira só. É uma honra trabalhar com ele, sempre tive esse sonho e estou muito feliz de estar trabalhando com o Diniz. É um cara que nos cobra bastante nos jogos, nos treinos. Falei ali atrás também que a mesma energia que ele tem aqui nos jogos é nos treinamentos e isso é somente para a gente melhorar. Acho que como time a gente pode evoluir muito, cada um individualmente também pode render mais.
Acho que hoje a gente fez, falando do jogo hoje, acho que a gente fez um grande primeiro tempo. No início do segundo a gente sofreu um pouco, mas soubemos sofrer junto, é isso. Em todos os jogos, em todos os lugares que eu passei, é, é importante saber sofrer junto para não tomar gol. E hoje eu acho que a gente fez isso muito bem. E a gente sai daqui com a classificação para os playoffs, que para a gente era muito importante, era o nosso objetivo classificar. Coutinho, a importância de poder não só ganhar esse jogo, mas ver o torcedor fazendo festa, o torcedor gritando seu nome, gritando seremos campeões, numa atuação em que o time realmente se impôs e conseguiu uma vitória até certo ponto tranquila. A gente não gosta muito de falar tranquila, porque futebol é futebol. Mas em todo caso, uma vitória com imponência. Para você, o quanto é importante, até no aspecto emocional teu do grupo, ter esse respaldo da torcida e uma atuação feliz como essa também. É muito, muito importante. Eu sempre falo que a torcida do Vasco é única e quando a gente está jogando bem, impondo o jogo, eles embarcam com a gente e isso faz a diferença para a gente no campo. Então hoje a gente sai muito feliz, todos os jogadores que a gente se entregou ao máximo. Eu acho que é isso, cada jogo vai nos dando confiança, a gente vai aprendendo e conseguindo implementar o professor nos pede. Sobre isso eu não estou nem um pouco preocupado, como eu falei na outra pergunta. Minha preocupação é nesses jogos aqui que eu estou aqui, é dar o meu máximo, jogar bem, aprender com o treinador, aprender as ideias dele, evoluir junto com o time. Então essa é a minha única preocupação. Hoje estou muito feliz com a vitória do jeito que foi e a gente espera seguir assim nesse caminho, dando a vida para final de semana fazer uma ótima partida e como grupo a gente merecer a vitória de novo. Quem também falou após o jogo foi Jair que estava no meio de uma polêmica aí, né? Ele não vinha sendo relacionado no Campeonato Brasileiro por conta do limite de jogos, né? Se ele for relacionado e entrar em mais uma partida, ele não pode mais ser negociado com nenhuma equipe da Série A. Por conta disso, não estava sendo relacionado, mas o Jair deixou claro que quer ficar, quer continuar no Vasco e quer trabalhar com o Fernando Diniz. Confira só. Estou tranquilo, estou treinando todos os dias, me dedicando, a gente conversou, ele falou que ia contar comigo nesse jogo, falei para ele que eu estava sempre à disposição, a minha vontade de ajudar, é ficar. Mas quem está resolvendo isso é o empresário, né, a diretoria, e é isso, minha vontade de ficar, trabalhar, sempre tive vontade também de trabalhar com eles, hoje estou tendo essa oportunidade, mas vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. Então tá aí, esse foi Jair, que depois da boa partida que fez ontem, o Diniz gosta dele, acho que vai continuar sendo utilizado aí pelo professor, acredito eu, até que no jogo contra o Bragantino ele já comece aí no time titular. Bom, agora vamos com uma notícia boa aqui, porque o Vasco conseguiu uma reviravolta importante em relação ao transfer ban que o Vasco tinha sofrido, né? O Vasco reverteu o transfer ban da FIFA e está novamente apto a contratar jogadores na próxima janela de transferências. Depois da primeira decisão em que a FIFA reconheceu a soberania da lei brasileira, ao fazer valer a recuperação judicial, a diretoria jurídica da SAF do Vasco celebrou essa suspensão da punição e comemorou a abertura de um precedente importante para o clube. O Vasco, desde o início desse imbróglio, apostava na legislação brasileira, apostava que isso iria prevalecer, né, neste caso. O Vasco se vê seguro e protegido pela lei brasileira caso outros clubes entrem com processo exigindo pagamento de dívidas antigas. Recentemente, o News Old Boys exigiu o pagamento de dívidas em relação à contratação do Sforza na FIFA, ainda na época ali com a 777. Internamente, o Vasco vê a recuperação judicial como uma grande conquista, né, da gestão Pedrinho, e o processo é visto ali como uma vantagem na viabilização do dia a dia do futebol vascaíno, e a decisão também é bem vista por possíveis investidores na compra da SAF, segundo a direção do Vasco. O transfer ban, o Vasco havia sofrido no dia 19 de maio, era referente ali à contratação de Adson, né, que pertencia ao Nantes da França. Ele foi contratado em janeiro por 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões na cotação da época, e o Vasco está devendo boa parte aí dessa grana ainda, né? Mas com a recuperação judicial vai para a fila de credores aí e o Vasco consegue, né, sair do transfer ban. Então foi uma importante vitória do Vasco fora de campo ontem também. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui!